Ó meu querido Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui este dia que nós temos e somos gratos, porque em tudo dai graças. Então, eu quero dar graças ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, por essa chance. O Senhor é um Deus de novas oportunidades, e a gente sabe que o único dia que a gente pode contar é o dia que se chama hoje. Então, hoje é o dia que nós temos. Nós não temos mais ontem, não temos amanhã, nós temos hoje, nós temos agora. A gente sabe que o melhor dia da nossa vida, o melhor momento, é o dia de hoje, é o agora. Porque é o único que nós temos. E se nós não usarmos bem aquilo que temos, não vamos usar. Não vamos longe, não vamos usar aquilo que nós idealizamos. Porque a verdade é que muitos querem estar em um lugar, em um determinado lugar, e dizem querer fazer isso, aquilo. Mas se não estamos fazendo bom uso do que temos, não vamos fazer uso se tivermos coisa diferente. Bom uso de uma coisa diferente. A sua palavra nos ensina muito bem isso. Se eu não estou vencendo aqui, como o Senhor disse para Isaac, não desça para o Egito. Você pode vencer nessa terra. Às vezes achamos que precisamos estar em outro lugar. Mas a verdade é que se nós não vencemos onde estamos, não vamos vencer em outro lugar. Se o Senhor nos mandou, nos deu aquele momento, aquele lugar para estarmos, nós podemos estar numa situação como a de Noemi. Noemi não quis esperar o livramento do Senhor e vencer em meio à crise. Foi fugir dela. Encontrou coisas tão terríveis, que tudo que saía da boca dela era amargura. A quantidade de pessoas que estão amargas e tão infelizes por causa disso. Porque se nós não formos fiel no pouco, jamais seremos no muito. Se não somos felizes onde estamos, não seremos felizes em outro lugar. Se não estamos bem com aquilo que temos, não estaremos bem com aquilo que achamos que tendo, seremos bem melhores. Porque a gente sabe que isso é uma questão de atitude, é um problema que está na pessoa. Quando ela não entende essas coisas, ela passa a vida correndo atrás de algo que por fim ela nem sabe mais o que é. Eu vejo tantas pessoas perdidas, meu Pai. Parece que às vezes, por mais que ensinamos e pregamos, a Tua palavra vai, mas não, muitos estão impermeáveis, tão rígidos, tão duros, a palavra não entra, o ouvido é seletivo, não acata o que precisa acatar, e nós vivemos a última hora, o arrebatamento vai acontecer, e vejo tantas pessoas distraídas como nos dias de Noé, fazendo tantas coisas e não estão vendo que estão correndo atrás de coisas inúteis, estão perdendo tempo, estão perdendo vida, estão perdendo oportunidades. Ó Deus, eu oro para que cada um veja, como Paulo estava o tempo todo orando, por revelação. Então eu posso orar por revelação o tempo todo também, não parecer cansativa, porque eu creio que o que nós mais precisamos é de revelação, porque eu vejo que a maioria tem muita informação, mas não tem revelação, e o que falta na vida de muitas pessoas não é mais um sermão, é a revelação de tudo que já se foi dito e ouvido. Eu oro por visão, por sabedoria, por entendimento, por discernimento, para que nenhum se engane, se deixe enganar, vive enganado, porque muitos têm vivido enganados.
Ó Deus, eu consagro essa reunião ao Senhor, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Peço que venha ao nosso encontro, se manifeste com poder. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós. Todas as ciladas, armadilhas, setas malignas, eu destruo no nome de Jesus. A inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, eu ordeno, saiam em nome de Jesus. Todo peso, toda opressão, saia em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. Poder no teu sangue. Passa do teu sangue sobre cada um. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e erros. Nos cubra com teu sangue. Abençoa a reunião. Fala aos corações. Envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor e nos abençoar de forma grandiosa. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo, obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus muito bom. E eu tenho que agradecer por essa bondade e misericórdia sobre nós. O Senhor é muito bom. Ainda que as pessoas não vejam, o Senhor é muito bom. Obrigada pela sua bondade e misericórdia sobre nós. Nós te amamos, amém, Senhor? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Em Daniel 11:32, vou ler nessas traduções, diz: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Na atualizada, com palavras suaves de lisonja e elogios, ele vai virar a impiedade aqueles que estão dispostos a ignorar a aliança, mas as pessoas que são espiritualmente maduras e conhecem seu Deus, irá mostrar força e tomar medidas para resistir. A verdade é que muitas pessoas têm palavras, e muitas que saem, escorregam, com muita facilidade sobre Deus. Mas não tem nenhuma aliança com Deus. É muito fácil você falar de Deus, você repetir versículos e dar até uma aula e até pregar para alguém. Nós vemos isso muito acontecer, as pessoas discursarem sobre Deus, mas não tem aliança. Não fizeram uma aliança com Deus. Muito poucas pessoas conhecem a Deus verdadeiramente. Como é que a gente sabe que uma pessoa conhece a Deus? O primeiro sinal é quando Deus não é apenas uma linha na vida da pessoa. Não é uma parte da vida dela. É quando Deus é tudo para ela. Quando Deus é tudo, tudo. Ela tem uma aliança com Deus. E Deus, a opinião de Deus, o pensamento de Deus, a vontade de Deus, é lei. Deus não é uma parte dela. Uma parte da vida ali. Não, Deus é tudo, é a prioridade. É o que realmente importa na vida dela. Tanto que ela entende muito bem, ela segue a Deus.
Não é Deus que segue a pessoa. Você segue a Deus. Não é Deus que vai seguir você. Algumas pessoas agem como se Deus fosse segui-las. É você que segue a Deus, não é Deus que segue você. Muitas pessoas não conhecem a Deus. E eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que estão há anos dentro das igrejas e não conhecem a Deus. Não conhecem nada. Conhecem sobre o sistema da igreja, conhecem versículos, até conhecem sabem o que está escrito, sabem até repetir. Conhecem sobre o meio evangélico, conhecem, mas não a Deus. A Deus não conhecem. Porque é visível o comportamento de uma pessoa que conhece a Deus e de uma pessoa que não conhece a Deus. A pessoa que conhece a Deus, ela tem uma vida com Deus. Porque ela tem intimidade com Deus. Ela não conhece a Deus de ouvir falar por catálogo. Ela vive Deus. Mas as que não conhecem, e conhecem por catálogo, por ouvir falar, elas agem na vida sem maturidade. Não há uma entrega. Não há um comprometimento. Sabe, eu vejo algumas pessoas hesitando em deixar coisas que elas já deveriam ter deixado há muito tempo na vida. Há muito tempo. E a única coisa que Deus nos pede para fazer é para deixar as coisas que estão nos matando. O que Deus pede para você parar de fazer é aquilo que está te matando. É aquilo que você fazia antes e estava te derrotando, e depois você entrou dentro de uma igreja e continua tendo poder sobre você, porque você continua fazendo a mesma coisa que estava te matando lá fora. O que Deus me manda parar de fazer, manda você parar de fazer, é aquilo que está te matando. Mas você rodou, foi para a igreja tal, foi para a religião tal, fez isso, fez aquilo. Você andou para lá, talvez você tenha um caminho longo dentro do cristianismo evangélico. E você nunca parou de fazer aquilo que tem te matado. Tem roubado vitórias, tem feito de você uma pessoa derrotada, infeliz. Você vê que essa pessoa não conhece a Deus. Ela não conhece a Deus porque ela, até hoje, após ter ouvido diversas vezes que caminho ela deve seguir, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, ela insiste em manter aquela mesma visão, aquele mesmo comportamento que ela sempre teve na vida e que derrotou ela lá, está derrotando ela agora. É uma tristeza. Se para mim é uma tristeza, eu fico pensando para Deus, quando você vê alguém que apenas repete erros. Porque ela não conhece a Deus. Porque ela não tem intimidade com Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Então, ela não tem uma aliança. Ela tem palavras até de lisonjas para Deus. Mas ela não tem aliança com Deus. Porque aquele que conhece o seu Deus, está escrito aqui, aquele que conhece o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Por que tem gente que nem se esforça, quanto mais fazer proezas? Conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Aquele que conhece a Deus resiste.
E faz coisas, quando fala proezas, faz coisas na vida que você pensa assim, só Deus mesmo. Eu jamais conseguiria fazer um negócio desse se não fosse por Deus. Mas por que essa pessoa consegue? Porque ela consegue resistir de uma tal maneira, se esforçar de uma tal maneira. E por que ela consegue isso? Porque ela conhece a Deus. Quem conhece a Deus sabe que em Deus há vitória. Quem conhece a Deus sabe que Deus é o Deus que dá vitória. Então essa pessoa, ela tem um comportamento diferente na vida, porque ela conhece a Deus. E ela não fica olhando para o mundo e segurando coisas e achando que ela está perdendo alguma coisa, porque ela sabe que o verdadeiro cristão que conhece a Deus desfruta de coisas que ninguém desfruta. Eu fico assim, eu vejo as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm inveja dos mundanos. Elas querem estar com mundanos. Eu tenho horror a isso. Elas acham, elas veem vantagens em coisas que não têm vantagem alguma. Por quê? Porque ela não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse a Deus, ela saberia que somente quem conhece a Deus e quem conhece a Deus de verdade desfruta de coisas que ninguém desfruta. Não dessas coisas passageiras, fugazes, estúpidas que estão aí no mundo. Eu estou falando de uma vida verdadeira, de uma paz única, de uma alegria, de uma segurança, uma garantia, uma certeza de vitória. Quem conhece a Deus tem 100% de vitória, que não importa o tempo que vai levar, ele vai sair vitorioso. Mas o que acontece com quem não conhece a Deus? Ele não suporta esse pouco a pouco, esse de glória em glória. Porque entre uma glória e outra, entre uma vitória e outra, tem um espaço de espera. Como ela não conhece a Deus, ela não sabe lidar com isso. Ela quer tudo de uma vez. Ela quer tudo resolvido. Ela não sabe que tudo na vida é um processo. Ela não entende que essa relação com Deus, íntima, pessoal, é uma vida para sempre, não é um momento, é uma vida que eu estou construindo e deve ser progressiva. Eu não estou aqui agora, eu vou viver assim para sempre. Então não preciso ter pressa. Eu não tenho que ter pressa. Eu sei que eu estou com Deus eu vou ficar, porque eu conheço a Deus, eu não vivo sem Deus. Então, eu estou com Deus, eu vou viver com Deus para sempre. Então, pouco a pouco, entre uma glória e outra, Deus vai exigir de mim pequenas obediências, aquelas coisas que para mim talvez pareciam outro dia pequenas, mas Deus está exigindo de mim, para eu poder chegar naquela glória maior. Eu tenho mais uma pequena obediência aqui, outra pequena obediência ali, outra pequena obediência ali. Eu estou me fazendo entender ou não? Quem está entendendo o que estou dizendo? Ok. Eu conheço a Deus, então eu resisto, eu me esforço, eu fico, vou ficar para sempre. Não tem plano B. Eu não espero por ninguém, eu espero sempre por Deus, porque eu tenho uma relação com Deus, eu me esforço em Deus, eu mantenho a firmeza em Deus, e então eu consigo fazer proezas, coisas inexplicáveis. Eu sei que essa caminhada é pouco a pouco, glória em glória. Às vezes, de uma glória para outra, tem um tempo, que eu tenho que resistir um pouco mais, mas eu conheço a Deus, eu sei que eu vou ter vitória a qualquer momento. Eu sei que Deus tem a hora certa de trabalhar,
Nesse processo de uma glória a outra, talvez há uma necessidade de várias situações, que às vezes até parecem ser pequenas, obediências aqui, uma pequena obediência aqui, outra pequena obediência ali, uma mudança aqui, para eu conseguir chegar aqui nessa outra glória. Eu sei que não adianta eu querer tudo de uma vez, porque não é assim que funciona. É um processo, é uma construção, é uma vida. Eu tenho uma vida com Deus. Mas quando uma pessoa não conhece a Deus, ela está aqui hoje. Ela já fica lá, ela começa a tentar botar Deus na parede, porque se Deus não fizer, é a última parte, eu não vou mais fazer nada, e eu não quero nem saber, eu estou cheio, e não sei o quê. Você não conhece a Deus, por isso que você está fazendo isso. Pois se você conhece a Deus, você sabe que em Deus há vitória. Se tem uma coisa que Deus vai fazer pelo seu povo, é dar vitória. Eu posso não estar tendo aquilo nesse momento que eu quero, mas eu tenho muitas outras coisas que eu vejo nos detalhes Deus cuidar. E uma hora, pode demorar mais, algumas coisas da minha vida estão demorando mais, mas uma hora aquilo vai acontecer, eu sei que vai. E por que eu sei? Porque eu conheço a Deus. E um dos sinais que uma pessoa conhece a Deus é que ela sabe que ela terá vitória. Se você conhece a Deus, você sabe que terá vitória. Se você conhece a Deus, você sabe que é pouco a pouco, glória em glória, entre uma glória e outra, há um processo, há um trabalhar, há um progresso, e você então continua vivendo em paz, feliz, equilibrado. Você fala de vitórias. Você é um bom testemunho. Você é estável. Porque você confia em Deus. Você se levanta todos os dias tendo certeza. Hoje pode ser o dia da minha vitória. Mas ainda que aquela determinada vitória que eu estou esperando não venha hoje, eu sei que eu tenho tido vitórias todos os dias, e a maior vitória da minha vida, que eu conheço a Deus. Quantas pessoas que elas querem várias coisas de Deus, mas quantas coisas que Deus já falou para elas lá atrás, para elas tirarem da vida, elas não tiraram. Quantas pequenas obediências que Deus já pediu, já falou, já esclareceu, elas não mudaram, elas não deram a Deus. Não foram dadas. Quantas situações que simplesmente a pessoa diz, é difícil. Sabe, você tem que aprender a fazer de propósito as coisas difíceis. Faça primeiro as coisas difíceis. Tira elas do seu caminho, tira elas da sua frente. Tudo. É mais difícil isso? Já vai primeiro. Tira da frente. Eu não mudei isso. Porque é difícil. Isso é difícil, aquilo. Se você não fizer, não é Deus que vai te seguir, você que segue a Deus. Então você tem que fazer. Tudo que você aprende aqui tem que funcionar primeiro na sua vida, na sua casa. Tudo que eu falo com você são coisas, experiências, que usando apenas a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que eu tenho na minha vida, o que eu uso para a minha vida é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum outro meio, nada, eu não pego nem de lá nem de cá, eu uso a palavra de Deus.
Então, se você fizer uso, você não precisa fazer uso de mais nada. Se você fizer uso da palavra de Deus, você vai ser a pessoa mais vitoriosa da face da terra. Você não precisa de mais nada, você só precisa da palavra de Deus na sua vida. E tudo que você aprende, se você fizer uso na sua vida, na sua casa, vai funcionar. E assim, você vai poder levar para qualquer campo da sua vida que você vai ter vitória. Mas tudo que você recebe primeiro tem que funcionar na sua vida. Porque é muito fácil eu também vir aqui e ensinar você como fazer as coisas, sem antes testar na minha vida. Tudo que eu falo para você, eu testei na minha vida. Então, eu não falo de algo apenas que eu li, mas coisas que eu testei, testo. E primeiro eu tenho consciência que primeiro tem que acontecer na minha vida, tem que acontecer na minha casa. Primeiro acontece na minha vida, acontece na minha casa. O que eu ensino para você tem que mudar na minha, tem que acontecer na minha vida, tem que acontecer na minha casa. Porque se não funciona na minha vida, não funciona na minha casa, por que eu devo passar isso adiante? Você quer levar algo adiante que você não faz funcionar na sua vida, na sua casa? Eu nem sequer, me conhecendo, teria coragem de falar algo para alguém que eu não tenho conhecimento de causa. Eu sei, isso funciona. O que eu estou falando para você funciona. Você pega e busca conhecer a Deus. O grande problema é que a maioria está perseguindo outras coisas. Não estão perseguindo conhecer a Deus. Porque o caminho é esse. Quando você conhece a Deus, então aí você chegou. Daí para adiante, você pode ter certeza, você vai embora. E quem conhece a Deus, não fica dando... ele não chega aqui e dá uma pressão em Deus, como se Deus pudesse ser pressionado. Ele conhece a Deus, ele sabe, se eu buscar, se eu andar em retidão, se eu der a Deus o que Deus está esperando, naturalmente que Ele vai fazer na minha vida. Como Deus não é uma parte apenas, Deus é tudo, Ele é tudo na minha vida, e eu sei que quem está em Deus tem vitória, então se alguma coisa não chegou onde deveria chegar, há um propósito que eu ainda não entendi, vou entender, ou algo que talvez esteja oculto aos meus olhos e Deus vai me revelar. Eu talvez até hoje estava me enganando, porque ontem eu falei no encerramento, ao que Deus me deu naquele intervalo, sobre as pessoas que estão vivendo enganadas, elas estão se enganando, estão vivendo enganadas. O engano, a mente pode te enganar, o engano da mente, o engano do coração, que pode ser suas emoções, seus sentimentos. Eu já falei várias vezes, cuidado, não é porque você está pensando uma coisa que aquilo é verdade. Cuidado com o que você está sentindo, porque sentimentos vão e vêm. E eles são traiçoeiros, e eles podem te enganar feio. Tem dia que a gente levanta daquele jeito, e nem por isso aquilo é realidade. É apenas um sentimento que daqui a pouco pode passar. O engano do pecado. A quantidade de pessoas que estão em pecado e estão tentando se convencer que não estão. Elas têm uma explicação para aquilo. O engano da religião. Porque eu tenho uma religião, eu vou à igreja, eu sou evangélico, e isso e aquilo. Então, ele está se enganando, eu faço tudo certo. Como você faz tudo certo? Às vezes você não bebe, você não fuma. Agora eu não bebo, não fumo, não estou na imoralidade. Às vezes você não é preciso nas palavras. Suas intenções e motivações não são corretas. Você não é uma pessoa de natureza fiel, você não desenvolveu um espírito fiel, leal. Talvez você não faz um monte de coisa, mas é fofoqueiro, não guarda a boca. Talvez você diz que não faz um monte de coisa, mas você não é correto nos negócios. Você não é íntegro. Você é omisso. Talvez você
Diz, eu faço tudo certo, mas você é preguiçoso, é negligente. Eu não sei. E aí, eu faço tudo certo. Mas talvez esse seu tudo certo tenha um erro fatal aí. Você não prioriza Deus. Como é que você faz tudo certo? Deus não é sua prioridade. Talvez você está aqui e tem um monte de coisas que pesam mais para você. É lamentável a quantidade de cristãos que eles têm um amor ao dinheiro. É um amor doentio. Elas estão indo a passos largos para o inferno, o que importa é o dinheiro. Para elas, o dinheiro é o Deus delas. O status, notoriedade. É o que importa para elas. Elas nunca pararam para ver, botar na balança e ver o que está pesando na vida delas. É o relacionamento delas com Deus? O dinheiro, o status, opinião dos outros. Eu faço tudo certo. Será que você é íntegro? Como a palavra de Deus fala? Porque não adianta a pessoa ficar ali naquele... Eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu conheço gente que faz assim. A maioria dessas pessoas que vivem batendo no peito e dizendo que estão altamente corretas, elas estão se enganando. Ainda mais no tempo em que nós vivemos, onde eu li Isaías outro dia aqui, Isaías 1, em que o templo estava lotado, sacrifícios vários, o sangue fluía no altar, aos montes. E o Senhor disse que não aguentava mais a atitude do povo. É só você voltar a ler para lembrar Isaías 1. O Senhor disse, vocês precisam se lavar, se purificar, está tudo errado com vocês. Vocês estão aqui fazendo isso, aquilo, mas está tudo errado. Está tudo errado. O negócio, a expressão de, não, mas eu sou um homem de Deus. Não, o fulano é um homem de Deus. O não sei quem é um homem de Deus. Não sei quem é a mulher de Deus. O que é ser um homem ou uma mulher de Deus? É você dizer que é, ou você se apresentar como tal, ou a sua conduta? A sua conduta. Porque você pode estar fazendo um monte de coisas que até dão a entender que isso é verdade. Mas vamos chegar um pouquinho mais perto, como estava lá em Isaías 1. Quando olhava, parecia que todo mundo era espiritual, era um povo, adoradores do Deus vivo. Quando Deus chamou Isaías e falou para Isaías, não, está tudo errado com esse povo. Porque a verdade é que não havia integridade, a conduta não era correta, eles tentavam, parecia que estava tudo certo. À distância, olhando assim, parecia tudo certo. Quando o profeta ouviu a Deus disse, não está. Não está. E aí está a explicação. Por que tantas pessoas estão com a vida sem vitória, sendo que a característica de Deus é dar vitória ao seu povo. Deus dá vitória ao seu povo. Mas essa palavra aqui, se eu lesse apenas, vamos para Êxodo 17. Se eu lesse apenas o 11, já seria o suficiente. Êxodo 17, 8. Porque o 11 explica tudo.
Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então eu vou para um lugar mais alto. Esse lugar mais alto em Deus é aquele lugar em que você se humilha diante de Deus. E a vara de Deus, a mesma vara que ele usou para abrir o mar vermelho, é a fé. Então eu vou para um lugar mais alto. O lugar mais alto é quando eu me humilho diante de Deus. E eu vou fazer uso da fé. De uma fé viva. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Vamos juntos no 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, eu vou continuar, mas o 11 já explica tudo. Qual era a parte espiritual? Moisés. Qual era a parte física? Digamos, material? Era o Josué. Você não vê em nenhum momento, não foi o Josué, não há nenhum registro que ele cometeu algum erro. Parece que aquilo que ele estava fazendo estava correto. Ele estava lutando direitinho com seu exército e tal. O que começou a falhar? Onde é que o problema começou? Na parte espiritual, que era Moisés. Quando Moisés começou a ficar com a mão cansada. Então, quando ele estava com as mãos erguidas, Israel estava vencendo. Quando ele cansava e abaixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer. Esse versículo, se eu não falasse mais nada aqui, e já abrisse o culto só com ele, e fechasse, te responde tudo que você talvez queira saber. Quando a parte espiritual, de alguma forma, não vai bem, você pode estar fazendo o melhor, você morre trabalhar, você faz isso, faz aquilo, que você percebe que as coisas não estão caminhando como elas poderiam caminhar. Elas não vão. E tudo está relacionado a essa parte espiritual. Foi necessário um ajuste na questão espiritual aqui, ó. Quando as mãos do Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué, derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Foi dessa maneira. Precisou de um ajuste na parte espiritual. Exatamente isso que Deus está falando com cada um. Para as mãos do Moisés permanecerem erguidas, eles precisaram ajustar, ele precisou de ajuda, ele precisou sentar, ele precisou de várias situações. E eu creio que é isso que Deus está dizendo, para você ter as vitórias e ter aquela vida vitoriosa que Deus promete na sua palavra. Você precisa de um ajuste importantíssimo na sua vida espiritual. Talvez você está como Moisés, ele estava no lugar certo, ele estava com a visão certa, e ele tinha fé, ele tinha isso, mas precisava de um ajuste. Ele começou a se sentir cansado, a mão não aguentou, ele precisou de ajuste. E nessas horas, quando a parte espiritual está sendo prejudicada, nós precisamos parar e analisar toda a nossa vida, porque a parte espiritual é o que vai determinar todo o sucesso da nossa vida.
A vitória contra os amalequitas dependia das mãos erguidas de Moisés. Quando a nossa mão abaixa espiritualmente, quando a nossa vida espiritual está sendo comprometida, eu não dou prioridade a Deus, tem muita coisa tomando o meu tempo, tomando a minha vida, tem muita coisa sobrecarregando o meu coração, tem muita coisa na minha cabeça, a minha vida espiritual está sendo prejudicada. Você pode ver que as coisas, é casamento, é família, é financeiro, tem várias coisas que vão sendo prejudicadas. Às vezes eu vejo as pessoas com tal perdão oficial. Oficialmente eu perdoei você, mas na prática eu não perdoei. Elas ainda estão amarguradas. Oficialmente não, está perdoada, está tudo certo. Mas lá no íntimo, elas estão cheias de amargura. Elas têm uma amargura, têm ressentimentos, têm sentimentos vários que estão afetando a vida espiritual. Que estão mexendo com a vida delas espiritualmente. O ajuste ali com Moisés determinou a vitória de Israel. A sua vitória depende dessa mudança na sua questão espiritual. E se isso não for entendido, não adianta. Você segue a Deus, não é Deus que segue você. Deus é assim. Ele fala com você, isso para mim é interessantíssimo. Ele fala com você, comigo, com todos nós, através da palavra. Tem coisa que Deus fala através da palavra, mas tem coisa que Deus vem e fala aqui. Pessoalmente, algo que é só com você. Algumas pessoas, Deus já falou diversas vezes aqui dentro, elas sabem, não faça isso. Elas vão lá e fazem. Deus já falou aqui dentro. Aí sabe o que acontece? Chega aquela hora que tudo vem à luz, tudo estoura. Estoura um problema, mas um problema que a pessoa não sabe como é que ela vai acudir aquilo. Aí ela diz, eu não sei, ela fica desesperada. Deus falou com você. Vamos lá, com sinceridade. Deus falou através da palavra e Deus falou no seu íntimo, não falou? Deus falou com você através da palavra e depois Deus falou com você intimamente. Você recebeu algo lá dentro. Psh, não vai, não faz, não. Sabe aquela coisa que está todo mundo dizendo, vai isso, aquilo, e você é como se o Espírito Santo estivesse diante de você fazendo assim, não. Sabe quando parece que está todo mundo animado, que o negócio é bom e tal, e o Espírito Santo está lá. Psh. Sabe quando você está diante de alguém que você tem vontade de matar aquela pessoa, e o Espírito Santo aparece diante de você, você vai, agora eu vou matar essa criatura aí. Aí o Espírito Santo aparece diante de você, e você, é como se você visse ele diante de você fazendo assim. Deixa passar. Se você passa na frente e faz, você vai ter consequência. Quando você para e ouve o que o Espírito Santo está dizendo, você para e diz, deixa para lá. Tudo bem. Você vence. Quantas vezes o Espírito Santo estava ali diante de mim, dizendo, Cleo, não. Cala. E eu não podia me aguentar. Peguei problemas que eu podia ter evitado. Quantas vezes eu sei que muitas vezes Deus trabalhou dentro de mim sobre coisas, principalmente na minha caminhada de amor, Ele exigindo de mim algo, eu sabia lá dentro que Ele falava, não faz assim, não fala assim. E eu passei por cima. Sabe?
De dizer, não, eu não vou aguentar isso aí, não. Não, 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 não. Então, eu precisei me encontrar em situações assim. Sabe, agora não, agora tem que fazer, tem que... Porque, de repente, você se encontra numa situação que, se Deus não for com você, você fica louco, você faz uma besteira com a vida, e quando você é inteligente, você para e diz assim, não, agora chega, né? Agora tem que dar o que deu. O que o senhor quer, então? Eu já falei para você, então agora vamos começar. Agora você quer ouvir? Você está disposto a ouvir agora? Porque às vezes você deixa claro que você não está disposto a ouvir. Então vem a palavra, Deus, você sabe, essa palavra é para mim. Mas passo por cima. De repente você está diante de uma situação, o Espírito Santo fala aqui, não. E você passa por cima de novo. Chega uma hora que você se encontra numa situação que é, ou agora, você se rende a Deus, o fim. Então, se a sua vida espiritual não for ajustada, você acaba perdendo a guerra para os amalequitas. Deus tinha derrota com Israel? Nesse caso, claro que não. O tempo todo Deus tinha vitória com eles, mas dependia da parte espiritual. Então, algumas pessoas estão gemendo financeiramente, estão gemendo na família, estão gemendo das mais diversas formas, e a resposta está na sua questão espiritual. Aí alguém pode levantar e dizer, eu estou fazendo tudo certo. Não, eu não vou repetir o sermão do começo, você vai parar de se enganar. O que você tem que parar é de se enganar. Porque eu acredito que um grande número de cristãos decidiram viver enganados. Eles querem acreditar no que eles querem acreditar. E quando você acredita numa mentira, essa mentira se torna verdade para você, e você fica lá patinando e gemendo, sem ter o resultado que você poderia ter, simplesmente porque a sua vida espiritual precisa de um ajuste importante, você não para ajustar. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise arrumar coisas, talvez você precise tirar muita coisa da sua vida, que está afetando a sua vida espiritual. Cada dia que passa, de tempos em tempos, eu faço um ajuste na minha rotina, um ajuste na minha vida, e qualquer coisa que esteja tirando o mínimo que seja do meu tempo com Deus, fora. Porque eu sei que a única maneira de eu andar em vitória é com a minha vida espiritual em dia. Eu preciso estar em Deus como deve, eu tenho que estar atenta, eu não quero me enganar achando que está tudo bem, estou fazendo um monte de coisas boas. Então, sou uma pessoa boa, estou fazendo uma coisa boa, então está tudo bom para mim. E isso não significa que Deus está se agradando de você. Talvez tem coisas aí que chegou a hora de você dar a Deus, chegou a hora de você fazer um ajuste na sua vida espiritual, e você está gemendo. Algumas pessoas, todo o problema de enfermidade da casa delas é espiritual, todo o problema que elas estão vivendo financeiro é espiritual, o problema que elas estão na família é espiritual, mas elas preferem correr atrás de 1000 coisas, de mais agiota, de mais dinheiro emprestado, de mais um meio de camuflar os problemas, correr atrás de família, correr atrás de médico, correr atrás de mais um medicamento, correr atrás de mais um aconselhamento, que eu não estou dizendo que você não tenha que ter, mas estou dizendo que às vezes o seu problema não é mais um aconselhamento. Talvez você não tenha necessidade nenhuma de ouvir mais um aconselhamento. Você só precisa de uma coisa: ajustar a sua vida espiritual à vontade de Deus, dar prioridade a Deus, se posicionar em Deus como a palavra ensina,
sabe, apurar a sua vida espiritual. Você precisa acertar a parte espiritual, que talvez não está. Você busca ali, mas não está. Alguns não são dizimistas, mas querem vitória. Não são ofertantes. Não fazem nada pela obra de Deus. E assim, trocam uma reunião. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que é visível na vida de uma pessoa, quando ela começa, ela não participa das reuniões, ela perde culto, ela não dá prioridade a Deus, você pode saber onde é que isso vai dar. Porque quando Deus é a prioridade da vida da gente, a gente se desdobra. E quando Deus deixa de ser a prioridade da sua vida, você está assinando um atestado de derrota. Você vai ter problemas graves. Deus vai chamar a sua atenção de alguma maneira. Mas ainda, alguns, quando eles são despertados através de um grande problema, eles se voltam para Deus. E aqueles que já viveram assim, a raso de todo tamanho, e continuam lá, inertes, sem mudar o que precisa mudar. Não muda. A sua vitória não depende do seu marido, da sua mulher. Não depende dos seus filhos. A sua vitória não depende do seu pai e da sua mãe. A sua vitória não depende do fulano, do cicrano. A sua vitória depende das escolhas que você vai fazer, dos passos de fé que você vai dar. Da entrega que você vai fazer. Ou não. Uma vida vitoriosa é uma decisão de vida. A primeira coisa que eu preciso decidir na minha vida é que eu preciso conhecer a Deus. Talvez você ache que você conhece a Deus, igual você conhece algum artista que você viu na revista ou na televisão. Se alguém falar para mim do Roberto Carlos, eu vou dizer, eu conheço. Ah, você conhece? Conheço, já vi na TV, já ouvi falar, o homem é famoso. Ah, você já esteve com ele? Não sei nada dele, disso, além do que está nas revistas. Eu nunca sentei com ele, não comi com ele, não tive nenhum encontro mais pessoal. Algumas pessoas, elas conhecem a Deus igual eu conheço o Roberto Carlos. Assim, como a maioria. Talvez você tenha tido algum momento mais íntimo e pessoal com ele. Eu nunca tive. Eu sei que ele existe. Sei que ele é cantor, sei que ele é famoso. Sei que ele cantou, esse cara sou eu. Entendeu? Que todo mundo está atrás desse cara até hoje, não achou? Então, eu sei disso. E só na música dele. E aí, você sabe, eu conheço. Daí. Mas nada mais que isso. Então, alguns conhecem o Roberto Carlos. Intimamente, porque trabalha com ele, tem vida com ele, tem lá. Eu não. Tem gente que está ali, convive com ele. Eu não. E a maioria das pessoas não. Algumas pessoas conhecem a Deus, porque convivem com Deus, tem vida com Deus. Conhece a Deus, sabe que Deus não falha. Você precisa conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, nunca mais na sua vida você vai precisar, possivelmente, nem de um aconselhamento. Porque você encontra nesse conhecimento, quando você passa a conhecer a Deus, Ele te diz o que você tem que ouvir, Ele sabe. Não estou dizendo que a gente não precisa das pessoas, mas menos, cada vez menos. Deus preenche, Deus completa. Ele fala com você o que você precisa ouvir. Ele te dá um conforto, Ele te dá direção,
E mais, quando você conhece a Deus, você sabe que Ele vai te livrar. Então, você não tem medo, você não entra em desespero. Você sabe que Ele vai te abençoar, você sabe que pode demorar, mas Ele vai te dar vitória naquilo. Você não tem dúvida de que alguma coisa Deus vai fazer. Por mais difícil, às vezes tem dia que você olha assim e você pensa, meu Deus, não vai ter saída para esse negócio aqui. Mas você conhece a Deus, então você sabe, tem. Eu não sei que jeito, mas tem saída para isso aqui. Eu não sei de que maneira, não consigo ver, mas eu conheço a Deus o suficiente para ter convicção de que tem uma saída. Eu não sei onde é que ela está, como é que vai acontecer, como vai surgir, de que maneira Ele vai fazer, mas eu sei que eu não serei envergonhada, não serei destruída, não serei decepcionada, Deus vai me dar vitória. Por que que eu sei? Porque eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Eu sei que a palavra não vai falhar. Está escrito. Eu vou ficar com o que eu sei, não com o que eu estou vendo. Então, isso aqui é muito forte. Houve necessidade de um ajuste ali. E eu creio que Deus está dizendo a mesma coisa. Há necessidade de um ajuste. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Esse memorial aqui, que nós temos falado o tempo todo, guarda isso no seu espírito, que é assim, e declare a Josué, é assim que o Senhor trabalha. Nós temos que ter nosso memorial. Quantas coisas nós já vivemos em Deus? Agora nós precisamos, igual Ele mandou declarar a Josué, nós precisamos declarar para nós mesmos. Declarar para nós mesmos, eu conheço a Deus, e eu terei vitória nisso. Eu conheço a Deus. Moisés construiu um altar e chamou o Senhor é a minha bandeira, que quer dizer, Deus é o único que pode dar vitória. Que quer dizer, o Senhor é o único que pode dar vitória, ou do Senhor vem a vitória. Você quer vencer um problema? Você só pode vencer o pecado, que é o maior mal de todos. Que às vezes você está aí e pensa assim, eu não dou conta de vencer isso. Com Jesus você vence, em Deus você vence o pecado, você vence a doença, você vence um problema familiar, você vence um problema financeiro. Em Deus você vence. Porque às vezes você está aí e diz assim, não, eu não consigo me livrar desse pecado. Você pode até não conseguir. Lá dentro, o que Deus quer ouvir de você? Exatamente isso que você falou, Senhor, eu humanamente, eu não consigo, mas eu quero me libertar disso. Então eu creio na sua palavra. E eu tomo posse dessa libertação na minha vida. E ali você trabalha com Deus. Porque a coisa, parece que você acha, às vezes eu vejo gente, ele quer a solução de um problema, mas o seu maior problema é o pecado. É o pecado que talvez você não quer parar, você diz que não dá conta, mas se você diz que não dá conta, você pelo menos tem que querer. E Deus vai te ajudar. O que adianta? Você está buscando pela sua vida financeira, você não busca pela libertação do pecado. Você está buscando pelo seu casamento, mas você não busca pela libertação do pecado. Porque o maior mal é o pecado. E a maior libertação de todas é do pecado. E a maior vitória de todas é do pecado. Porque se você vence o pecado, você está na posição de ser abençoado. A maior. E é sabido que o maior problema, a maior dificuldade também costuma ser o pecado. A dificuldade maior das pessoas. E elas ficam tão cegas que elas só enxergam aquele outro problema, que elas acham que é problema e esse não é um problema. Elas não acham que aquilo é um problema. Mas o pecado é um problema. O pecado da mentira, o pecado da imoralidade, o pecado... Eu não sei. Vai embora. Muitas coisas. Guardar sentimentos e tal. Então, eu não consigo isso, mas eu quero. Eu quero, então me ajuda porque eu quero.
Porque se você vence um mal que está te consumindo, você vai vencer todos os outros. Todos os outros. A primeira coisa que você tem que fazer é não achar que você tem controle sobre uma coisa e assumir que você tem um problema. Porque o grande problema de muitos é que estão em pecado e não estão se enganando e não admitem que estão e que precisam urgentemente buscar a ajuda de Deus para uma libertação. Por exemplo, um homem que é lascivo ou uma mulher que é lasciva. Quando uma pessoa é lasciva, se a pessoa não parar para buscar uma libertação, aquilo se torna um vício. Passou uma mulher, está olhando. Passou um homem, está olhando, está se insinuando. Do lado da mulher é a sensualidade, do lado do homem, aquele espírito demoníaco, que ali revela um cafajeste, um sujeito imoral. E a pessoa é daquele jeito. Tem um demônio ali atuando, controlando. E ela não para lutar. Ela não para lutar. Se você é uma pessoa que tem necessidade de ser sensual, ou você é um homem que não pode passar uma mulher, que se você não olhar, você morre. É um demônio isso. Isso é uma desgraça. Você tem que ter consciência de que isso é demoníaco e que você precisa libertar. Você tem curiosidade para ver, para olhar, para saber. É demônio. Isso é pecado, isso está te roubando, isso está nas obras da carne. Você vai para o inferno, inclusive. Vai para o inferno. Então, às vezes tem coisas acontecendo que você não está vendo, você acha que isso não é um problema, você até se coloca como, tem o controle da coisa, e está te controlando e te levando para onde quer e arrasando com a sua vida. Arrasando. Às vezes a covardia te leva a mentir, e você não para enfrentar. E vê lá que a Bíblia diz que os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre, no lago de fogo serão os covardes. Os primeiros. E às vezes o que mais pega na sua vida é a covardia. Você mente por covardia, você é falso por covardia, você aceita coisas por covardia, você diz sim quando você devia dizer não por covardia. E você não quer aceitar que isso é um pecado. E que está te roubando. E voltando para a área das mulheres que têm a necessidade de se insinuar. Elas acham que elas são, eu sou gostosa, eu tenho que mostrar que eu sou, todo mundo tem que olhar para mim e ver que eu sou. E se ninguém olhar para mim hoje, eu fico arrasada. Isso é demônio. E tem homem que é uma coisa demoníaca. Até dentro da igreja. Eles são lascivos. Eles têm necessidade de ficar olhando, analisando, pesquisando ali. Isso é demoníaco. Isso é pecado. Isso manda para o inferno. Aí como é que você quer vitória na vida? Você não vai ter vitória na vida. Porque o Espírito que está em você não é de Deus, não é Espírito Santo. É o espírito lascivo, da sensualidade, da imoralidade, ou da covardia, não sei, aí vai. E a pessoa está se enganando, eu estou no culto, estou fazendo culto, eu estou. E de repente ela não está nem ouvindo direito que a palavra está sendo pregada, a cabeça está em outro lugar, e assim, é um demônio, é como um imã. Pessoas, principalmente essa área sexual, essa área de imoralidade, ela é como um imã, né? É só você ver o mundo. E por exemplo, pessoas lascivas carregam esse espírito, seja essas dominadas, essa necessidade voltada para o lado sexual, é um espírito.
como o adultério é um espírito. Você vê que quando uma pessoa ela começa a adulterar, ela o tempo todo, aquilo toma, é um demônio que entra, porque você peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu corpo. Eu nunca vou esquecer de um camarada, ele confessou para mim. Ele vivia ouvindo a palavra e tal. Um dia saiu com a criatura lá, e a criatura não ficou possessa, e com um tipo de pombagira lá, e virou para ele, e falou para ele: faz tempo que você se deita comigo. Mas não vou usar a expressão mais pesada que usou para ele. Ele saiu num desespero. A imagem da mulher mudou, ela ficou totalmente possessa. E a mulher falou, o diabo falou na boca da mulher: todas as vezes é comigo que você faz sexo. Falou para ele. Todas as vezes. Aquele homem tremia, depois disso ficou meio doente, meio passado da cabeça. Não estava nem normal. Nem normal. E a esposa dele ainda não sabia, e buscando ajuda para ele e tal. Eu tive misericórdia, mas naquela época eu ainda não andava em amor, eu tive vontade de bater nele mesmo. E falar: o seu safado, você merece tudo aí e um pouco mais, entendeu? E... ah, malandrão, você não toma um prumo nessa sua vida. Mais uma coisa, eu falei para ele: levanta daí, tira seu traseiro do lugar, você sabe muito bem. É o capeta na sua vida. E agora o mesmo capeta que te botou nessa quer te enlouquecer. Então, você trata de lutar. Pelo amor de Deus, minha mulher não pode saber. Ela não vai saber. Não da minha boca. Da minha boca não vai saber. Não tem interesse nenhum em desgraçar com a vida dela, que está aí te ajudando um monte, com dó, com pena de você um monte, achando que o seu problema é estresse, é não sei o quê, é muito trabalho. Eu falei: é muito trabalho, né? Que você andou dizendo, porque ele falava para ela que ele chegava tarde porque estava fazendo hora extra, bastante hora extra. Mas aprendeu a lição, porque ele passou muito medo, e depois ele não ficou mesmo, ele ficou meio perturbado, mas era demônio aquilo lá. Demônio. Tanto é que quando eu orei por ele, chamei acho que foi o meu irmão na época, e ele foi passando mal e ficando possesso, ele ficou endemoniado, porque o diabo falou para ele: é comigo que você faz sexo todas as vezes. Eu estou na sua vida. E falou para ele também, porque ele não tinha nenhuma beleza, não sei nem como é que era. Aí o diabo mesmo falou para ele: feio demais na conta. E só devia agradecer de ter aquela companheira do lado dele, porque não conseguiria duas. Mas é impressionante, impressionante. Isso, como o próprio diabo falou para ele, que não era mérito dele. O diabo falou para ele que não era mérito dele, que ele que colocava aquelas mulheres para botar ele em pecado, naquela situação. E um caso muito sério, que foi de uma mulher, ela ouvia também, desviou, e foi. Um dia o diabo pegou ela, e isso é uma história real, parece que é coisa, mas é história real. Ela acordou, quando o diabo tomou a vida dela, a mente dela, e quando ela se viu, ela estava num terreno, perto da casa dela, deitada, com um lixeiro, o caminhão do lixo estava lá na frente. Não, a gente ri, mas ela se converteu depois disso, ficou santa. Mas tinha que ficar, porque aí não tem mais o que fazer depois de uma dessas. Pois o caminhão do lixo estava esperando. Olha a desgraça que o diabo faz com as pessoas. Para isso, você tem tempo. Esperando o rapaz, ela não sabe nem dizer se foi apenas aquele rapaz, quando ela voltou, que quando o diabo soltou ela deu de cara com o rapaz, né, em cima dela. Ela não sabe dizer o que mais, ela não procurou nada, porque os rapazes que ela chamava, só que ela vivia brincando, né? Era uma pessoa desviada, você sai, o seu estado, o último estado é pior do que o primeiro,
E ela foi brincando com Deus. E o diabo tomou, igual o Saul. O Espírito Santo saiu dele e o diabo entrou nele. E a partir dali, ele fazia loucuras. Ele jogava a lança para matar o Davi, ele perseguia, ele depois foi procurar uma feiticeira, depois se suicidou. Porque quando o diabo entra, ele toma a cabeça da pessoa de uma tal maneira. E de algumas pessoas, acontece em extremo, situações extremas, da pessoa perder o juízo. Ela ficar realmente em transe. Mas quando você chega perto e você vai ouvir a história daquelas pessoas, são pessoas que vêm brincando, são conhecedoras, a maioria desviadas. Muitas estão indo na igreja e continuam em pecado, se enganam. Então, eu não tinha isso aqui para falar. Eu não vim para falar isso aqui. Mas eu sei que se Deus me levou a falar, é para ver um despertamento. Deve ter alguém aqui brincando com Deus nessa área. Não levando as coisas de Deus a sério. Porque uma coisa é o ímpio lá fora, no tempo da sua ignorância. Outra coisa é alguém que conhece bem. Conhece a verdade. A Bíblia diz que o estado daquela criatura é em extremo pior. Em extremo. A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso é forte. Deus nos conduz vitoriosamente em tudo. E através da nossa vida e das nossas vitórias, por onde nós passamos, nós exalamos essa fragrância. Qual é o cheiro do Senhor? O nosso bom testemunho e as nossas vitórias. Entendeu? Não é o perfume tal. Quando você tem um bom comportamento, você exala o perfume do Senhor. Quando você anda em vitória, porque eu já falei aqui para você, 3 passos. O primeiro é receber Jesus como seu Salvador. O segundo é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, ou seja, conhecer a Deus. O terceiro é andar em vitória. Por que o mundo vai querer o que eu tenho, se a minha vida é uma derrota? Um cristão verdadeiro, ele anda porque Deus o conduz vitoriosamente e ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios 15, 56 e 57. O aguilhão, que é um instrumento que mata, pontiagudo, da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós temos vitória sobre o pecado, vitória em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos vencer o pecado, podemos vencer o engano do pecado, o engano da mente, o engano do coração, o engano da religião. Nós podemos vencer todos os problemas. Não há um problema que não possamos vencer através do Senhor. Mas é através de um relacionamento com Deus. Os amalequitas só começavam a vencer os israelitas quando o Moisés abaixava as mãos. Porque tem muita gente já há algum tempo, talvez até alguns anos, perdendo, fracassando na vida. Por causa da parte espiritual. Por que tem pessoas que não têm vitória? Ele é cristão, mas ele não anda em vitória. Ele é cristão, ele ouve a palavra. Não é falta de palavra,
é falta de uma decisão. Ele não anda em vitória. E uma das características de uma pessoa que conhece a Deus é ela andar em vitória. Ela anda em vitória. Porque se eu conheço a Deus, é porque eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu tenho. Então, eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. Eu não conheço a Deus por catálogo, eu conheço a Deus intimamente. Então, eu ando em vitória. Porque se conheço a Deus, eu ouço a Deus, eu me comporto. A prioridade da vida de uma pessoa que conhece a Deus é Deus. Deus não é uma linha, não é uma parte da vida dela. Deus é tudo na vida dela. É tudo. Deus é tudo. Então, por ela conhecer a Deus, Deus é tudo. Então, ela dá a Deus. E ela sabe que Deus vai dar vitória a ela. Ela anda em vitória. Está muito claro para cada um entender. Por que minha vida? Por que isso, aquilo? Não cabe. Se você anda com Deus, você vai buscar a Deus e Ele, na hora certa, Ele vai te salvar, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, Ele vai ser com você. Você sabe, se eu conheço a Deus, eu sei que Deus dá vitória. Quando os amalequitas começavam a ganhar? Quando a parte espiritual começava a fraquejar. Quando o diabo começa a ganhar força na sua vida? Quando você espiritualmente começa a fraquejar. Você muda espiritualmente. Deus já não é tudo na sua vida. E por que Deus não é tudo? Porque talvez você, apesar de ser cristão, evangélico, está na igreja, você não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, não dá como. Não tem como você deixar Deus. Quando você passa a conhecer a Deus, você não consegue. É uma coisa impossível. Você não vive sem Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Um ajuste na sua vida espiritual. Qual será esse ajuste? Só você pode saber. Você que sabe. Qual é o ajuste necessário na sua vida espiritual? Eu não dou conta de parar com isso. Se você quiser, o Senhor nos dá poder para vencer o pecado. Nos dá poder para vencer problemas. Nos dá poder para vencer qualquer coisa. Só depende de você. É você que decide. Você recebe está recebendo mais uma vez a palavra. O que você vai fazer com ela? Aí não é comigo. Eu sei o que eu vou fazer com a palavra que eu acabei de receber. Você que tem que saber o que você vai fazer com a palavra que você acabou de receber. É algo que você decide na sua vida. É um ajuste na vida espiritual. Importante, uma mudança na vida espiritual. Vai levar você a vencer os amalequitas da sua vida, os problemas, tudo que você está vivendo. Seja o pecado, você vai vencer, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja qual for o problema, você vai vencer. No nome de Jesus. Amém? Com a mão no coração, fale algo com Deus que só você e Deus sabe. Fale algo com o Senhor agora. Você certamente ouviu o Espírito Santo falando com você. E não só hoje, não é mesmo? Certamente Ele vem falando, talvez, tem coisas que Ele tem falado pela palavra, tem coisas que Ele tem falado dentro de você, intimamente. Aí no seu coração, que você sabe, é Deus está falando comigo. Então você sabe. Muito bem. Lembre-se disso, muitos não conhecem a Deus. Vamos, fale com Deus. Quero lembrar o que eu falei no início, a única coisa que Deus nos pede para não fazer são as coisas que estão nos matando. Nós podemos desfrutar de coisas que outras pessoas não podem desfrutar.
Então você não precisa de nada lá de fora. Faça de propósito as coisas difíceis e tire do caminho todas elas. Tudo que você tem aprendido, você sabe que tem que funcionar primeiro na sua vida e na sua casa. Lembre-se também que parte do problema é que não gostamos do pouco a pouco, de glória em glória, porque entre as glórias há um longo tempo que temos que esperar. E queremos tudo de uma vez. Mas está na hora de parar. Está na hora de você entender que sua vida com Deus pare de estar com pressa. Tome a decisão, que está num longo curso. Você tem uma vida com Deus, é para sempre. Você não precisa ter pressa. Lembre-se também que alguns estão apegados a coisas que Deus mandou se livrar há muito tempo atrás. Lembre-se também que pouco a pouco, de glória em glória, tem havido algumas pequenas obediências que Deus tem exigido. Lembre-se de cada detalhe. E mais uma coisa que é muito importante. Não faça seus planos e espere que Deus os faça funcionar. Porque Deus não é obrigado a terminar aquilo que Ele não começou. Então você vai lá, você faz um plano e depois você quer que Deus faça funcionar por você. Você se mete num relacionamento e agora quer que Deus conserte. Você se mete num problema e você quer que Deus conserte. Não. Primeiro você ora, pede direção a Deus, percebe que é aquilo que Deus tem com você, e então você avança. Mas não faça planos e depois joga para Deus esperando que Ele vai fazer funcionar. Você fez o plano. Talvez não pediu a direção de Deus. Se você sabe que precisa de um ajuste na sua vida espiritual, faça ela hoje e tome uma decisão de fazer. Se você hoje está ouvindo e tendo consciência que você não conhece a Deus, então você pode tomar a decisão de que de agora em diante você vai perseguir mais do que a solução de alguma coisa, o conhecer a Deus. Em nome de Jesus. Porque quem conhece a Deus sabe que Deus dá vitória. Pode até demorar um pouco, mas Ele vai dar vitória. Então não há desespero, porque Deus dá vitória. Aleluia. Fale com Deus agora, ó Senhor amado. Nós estamos na Tua presença, meu Salvador, e é maravilhoso. Maravilhoso falar a Sua palavra, pregar, ouvir, aprender, desenvolver, progredir. É maravilhoso, meu Salvador. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa, meu Senhor. Que essa palavra esteja entrando na vida de cada um agora. E que todos estejam sendo abençoados, transformados. Entre em ação agora, Senhor. Talvez alguns vivendo de forma, se enganando. Talvez tem muitos que têm se enganado, têm vivido enganado, têm se enganado. Acha que é uma coisa, mas não é. Pensa estar num lugar que o Senhor está dizendo, não, você não está aí. Pensa muitas coisas. E o Senhor está falando. Ajuda cada um a ver o que não está vendo. Entender, compreender. Vai abrindo o entendimento de cada um agora, meu Deus. Vai dando a revelação, a visão que cada um precisa. Cada um de nós
Senhor, eu peço a força para mudar, a direção, o espírito, a compreensão, a visão, a revelação, a abertura de mente. Eu não sei o que acontece com cada um, mas o que eu mais vou te pedir, que cada pessoa tome a decisão de perseguir, meu Deus, conhecer o Senhor. Porque tem muitos, mas muitos cristãos que estão aí há anos dentro das igrejas e não conhecem o Senhor. Conhecem tudo sobre o Evangelho, mas não conhecem o Senhor, porque quando uma pessoa te conhece, ela não te larga, ela não te deixa, ela tem certeza da vitória, ela não tem pressa, porque ela sabe que é um longo curso. Ela está lá para sempre, ela está com o Senhor para sempre, não é por um tempo, não é por um período, é por uma vida inteira. Tira a cegueira, meu Pai, tira o bloqueio, tira as escamas, renova o entendimento, dá a visão que cada um precisa, que todos nós precisamos, meu Pai. E vai dando vitória, a maior vitória sobre o pecado. A maior vitória é conhecer o Senhor, é aprender a andar por fé, se relacionando intimamente com o Senhor. Senhor, dá a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a incredulidade, a vitória sobre a dureza de coração, a vitória sobre a cegueira, a vitória, meu Deus, sobre a incredulidade em relação à sua capacidade de ação. Oh Deus, da vitória, libertando cada um da cegueira, libertando do pecado, libertando, meu Deus, do espírito carnal. E então, meu Salvador, eu peço que o Senhor venha agir na vida de cada um em todas as áreas, porque depois que essa pessoa vence todas essas situações, então ela pode viver todas as demais. Ó Senhor, dá vitória a ela na vida financeira, dá vitória na vida familiar, dá vitória, Senhor amado, em todas as áreas que ela tem vivido, que ela tem estado. Soluciona, abre o entendimento dela, dando a ela uma mente aberta, criativa, sábia, dá a ela a visão que ela precisa, e tudo aquilo que tem bloqueado a vida dela e amarrado ela no lugar errado, que saia da vida dela, aquilo que ela já deveria ter deixado há muito tempo e não deixou, que hoje ela deixe em definitivo os ajustes na vida espiritual dela, que precisam urgentemente acontecer, que hoje estejam sendo feitos, decisões estejam sendo tomadas, para que ela possa viver a sua glória e todas as vitórias que o Senhor tem com cada um. Passa do teu sangue sobre todos, e abençoa com poder agora, em nome de Jesus. Tome uma decisão aí, antes de nós prosseguirmos para o fim. Tome uma decisão. Você ouviu Deus falar com você? Tome uma decisão. Não se convença de algo, você precisa ter convicção. E quando nada se ajusta, ou muito pouco se ajusta, é Deus dizendo: ei, não está na hora de você me seguir? Bispa, mas eu estou há 20 anos, 30 anos, eu nasci no Evangelho. Mas você talvez não conhece a Deus. Você não conhece. Como um grande número de cristãos não conhece, ainda mais nesse tempo em que nós vivemos. Não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, Deus não é uma parte da sua vida, uma linha. Ele é tudo. Ele é tudo na sua vida. Quando você conhece a Deus, Deus passa a ser tudo na sua vida. Você não deixa. E você sabe que Deus dá vitória, e você tem vitória. Você tem vitória.
Talvez tem muitas coisas na sua vida que você tem tentado resolver de forma natural, arrumar desculpas, e não está certo. Não está. Porque não está certo a vida de uma pessoa viver atribulada o tempo todo. Tribulações nós temos, mas Deus nos livra. Muitas são as aflições do justo, mas Ele nos livra de todas. Alguns estão vivendo a mesma história, repetidas vezes. Está errado. E o problema não está em Deus. Por favor, por favor. Ouça a palavra de Deus, ouça o que o Espírito está falando ao seu coração. Eu quero tanto que cada vida ande em vitória. Ei, a vida com Deus é progressiva. Todas as vezes que alguém teve alguma situação, mas algum problema, ela venceu e seguiu. Quando um problema entra e de lá, ele só piora, e as coisas pioram, e você nunca tem a definição daquilo. É Deus dizendo a você: eu estou esperando por você. E sabe o que você não pode acostumar? Acostumar a viver uma vida sem vitória. Porque você vai dizer assim para mim: bispo, tem gente que acostuma com isso? Sim. Acostuma a viver a mesma coisa. Cauteriza. Você não pode aceitar uma vida sem vitória. Você tem que ter vitória sobre o pecado, você tem que ter vitória sobre o diabo, você tem que ter vitória sobre a sua carne, você tem que ter vitória sobre os problemas que vêm da vida, sejam financeiros, familiares, porque eles podem surgir, mas você tem que vencer. O problema não é aparecer o problema. A questão é você acabar ficando naquilo. Você não pode aceitar isso. E é assim, a gente pode estar no Evangelho há muito tempo e estar cheio de hábitos nocivos, costumes errados, cauterizado, acostumado, convencido, se enganando. E um dia a gente tem que parar e dizer: não, eu quero saber tudo, eu quero ver tudo, e agora não importa, eu vou investir nisso, eu sei que vai ser difícil, talvez eu estou nesse lugar, com essa mentalidade há muito tempo, com essa visão há muito tempo, mas agora eu decido, eu vou lutar, nem que eu tenha um avanço mínimo a cada dia, mas eu vou investir, eu vou lutar dia após dia, até eu vencer isso. Até eu vencer esse engano, eu vencer esse pecado, eu vencer a carne, vencer esse problema da minha vida, porque eu quero andar em vitória. Se a palavra de Deus me promete tantas promessas, eu tenho tantas promessas disponíveis, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E eu não vou me entregar a nenhum outro espírito. Eu vou cada dia mais cavar e descobrir o que Deus quer de mim, e eu vou dar a Ele. Porque eu vou andar em vitória, como a palavra me garante. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que Deus dá vitória. Tome a decisão da sua vida, porque Deus quer que você ande em vitória. Com a sua mão estendida para a direção onde você precisa, que Deus te dê vitória. Agora com um espírito elevado, atento, de quem entendeu perfeitamente a palavra.
com a mão estendida, diga: eu tomo posse de vitória naquele lugar, eu ordeno a vitória naquele lugar, eu profetizo, e eu entendi o que eu tenho que fazer, e eu ordeno a solução, a definição, e é em vitória que eu vou viver, e não adianta, eu sei que a vida com Deus é longa, e eu vou continuar vencendo todos os dias da minha vida, até o fim da minha existência, até o arrebatamento acontecer. Eu andarei em vitória, eu andarei em vitória, eu andarei em vitória, eu vou agradar a Deus e vou andar em vitória, porque eu sei que Deus dá vitória, e Ele tem vitória para mim, e eu não vou abrir mão das vitórias que Ele tem para mim. Eu fui chamado para ser um cristão vitorioso, eu andarei em vitória, eu sei que eu posso andar em vitória, eu sei que eu posso ser um cristão vitorioso, e eu não aceito não andar em vitória. Vamos, você tem que dizer isso com força. Deus dá vitória. Você tem que dizer isso agora: Deus dá vitória, e eu não aceito viver sem vitórias. Eu não vou viver de outra maneira. Deus dá vitórias, e eu vou viver em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus querido, nesse momento, meu Salvador amado, eu concordo com todas as mudanças, transformações, libertações, com todas as orações. Eu concordo nesse momento com todas as vitórias do teu povo, com o povo vitorioso, um povo vencendo todas as adversidades, todas as situações contrárias. Eu tomo posse de vitórias, e eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, para que elas sejam ligadas no céu, e desligo todas as situações contrárias, tudo que vinha cegando, enganando, amarrando, impedindo vitórias, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, e eu profetizo vitória, porque o Senhor é um Deus poderoso, que dá vitória ao seu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.